Eu queria convidar o Marco Antônio e Monique para virem aqui. Nós vamos fazer uma oração antes do início do testemunho. Marlita vai conduzir essa oração. Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. E Deus, como diz na palavra, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aqui tem um testemunho que vocês vão ouvir nessa noite, daquilo que Deus, com a sua fidelidade, com seu amor, para aqueles que querem ser alcançados pela glória de Deus, por essa graça maravilhosa do Senhor, que transforma, que vem com restauração, vem porque Ele é um Deus de famílias, Ele projetou, Ele sonhou com as nossas famílias. E Ele tem cuidado, Ele tem projeto, Ele tem sonhos para cada um de nós aqui. Como Ele sonhou com este casal. Passaram por momentos difíceis, mas o nosso Deus é fiel. Estenda suas mãos, vamos orar. Ore aí, você, por esse casal. Peça que Deus, neste momento, possa estar usando com poder, com graça, com a revelação dos céus. Que essa palavra, que tudo que for falado aqui, que chegue ao seu coração, você leve para a sua casa, leve para a sua história, porque nosso Deus é um Deus que muda a história, para glorificar e exaltar o nome dEle. Amém? Senhor, nós te louvamos. Te louvamos por essa noite que o Senhor preparou para cada um de nós, para cada família, Deus, que entrou neste lugar. O Senhor é um Deus que fala através das nossas vidas. E eu creio que o Senhor vai falar nessa noite, através da vida do Marco Antônio e da Monique. Por tudo aquilo que o Senhor fez na vida deles. Por todo esse amor, por todo esse cuidado, por tudo aquilo, Deus, que o Senhor preparou. E o Senhor vai estar usando eles, ó Pai, conforme a tua vontade. Que o Espírito Santo tome agora a vida deles. Que o Senhor desça, Pai, com a tua mão poderosa sobre eles, guardando a sua família, cuidando de cada um dos seus filhos. Ó Deus, eu creio que o Senhor está no futuro dos filhos, dos nossos filhos. E aquilo que for falado aqui vai ficar gravado no coração de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos adotar o mesmo modelo que adotamos o testemunho do Fred e da Evelyn no último culto da família. E aparentemente isso deixa pelo menos um membro do casal mais à vontade. Mas na verdade é um testemunho que a gente já sonhava há muito tempo. Deus tem feito uma grande obra, nós vamos ouvir. E a gente já começaria, Marco Antônio e Monique, agradecendo a vocês pela disponibilidade, é claro, e pela coragem de estarem testemunhando aqui para a igreja do Senhor, aquilo que Deus tem feito. Mas eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouco da história, da origem, criação, como é que foi a infância de vocês, como vocês se conheceram, enfim, e constituíram a família de vocês. Boa noite, pastor, é uma honra, tudo para a honra e glória de Deus, né? Então,
Para quem não me conhece, meu nome é Briane Monique. Eu sou casada com o Marco Antônio. Sou mãe de 3 preciosidades, a Maria Eduarda, João Guilherme e a Alice. Eu nasci em Araguaína, no Tocantins. Minha família, minha mãe, Glaite, me teve muito nova, me teve aos 16 anos de idade. E foi uma infância bem difícil, né? Porque minha mãe foi mãe jovem, eu não conheci meu pai, né? Meu pai biológico. E ela teve que me deixar com a minha avó, e ela foi para Goiânia. E, nesse período, eu fiquei com a minha avó. Minha avó era bem daquelas bravas mesmo, né? Então, assim... Então, eram muitas cobranças, né? Mas foi uma infância muito feliz ao mesmo tempo, que era uma infância muito raiz, né? Tinha as amizades bem raiz mesmo, de brincar de corda, então era uma infância gostosa. Mas minha avó era católica, né? Não, até então minha mãe, mais na frente, ela se converteu, e eu fiquei em Araguaína até os meus 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, minha avó pediu para minha mãe me pegar, né? Porque eu já estava ficando já mocinha, e aonde a gente morava lá era um lugar onde tinha uma gente de não boa fama, e a minha avó preocupava. E aí foi quando eu fui para Goiânia morar com a minha mãe. E quando eu fui morar com a minha mãe, ela estava casada já, né? E aí o meu pai, né, no caso, o Vicente, José Vicente, que é o marido dela, me adotou, né? E aí eu fiquei morando em Goiânia. E aí logo ela teve meu irmão. Então, assim, foi um período assim da minha adolescência onde eu me questionava muito. Eu tinha muitos questionamentos internos dentro de mim, né? E, assim, a minha família não era tão comunicativa, minha mãe não falava muito, tudo era falta de respeito, mas era criação, eu entendia. Então, assim, muitas vezes eu tinha muita vontade de fazer muitas perguntas, mas eu ficava calada, com medo de apanhar, porque eu apanhei muito, gente, muito mesmo. Então, assim, eu tinha muitos questionamentos, eu tinha uma falta de paternidade muito grande dentro de mim. Eu tinha um sentimento de rejeição enorme dentro de mim. Então, eu sei que isso foi reverberando assim na frente, né? Então, assim, no meu casamento, isso foi assim um marco muito grande. Então, assim, a princípio, né, a minha infância foi isso, né? Morei em Araguaína por um tempo, fui para Goiânia, fiquei com a minha mãe. Mas sou muito grata à minha mãe. Minha mãe, assim, meu Deus, porque minha mãe sofreu muito, foi uma mãe muito jovem, existia muita cobrança. Então, assim, eu entendo tudo dela ter ido, era para me sustentar. Então, assim, minha mãe sofreu muito. Então, assim, eu via muitas cobranças, e isso também eu me cobrava, porque eu pensava, poxa, minha mãe passa por tanta coisa por minha causa. Então, eram muitas cobranças. Então, assim, e aí eu ficava, nossa, eu não quero que ela sofra desse tanto também. Mas minha mãe foi uma mãe exemplar. Ela é uma mãe exemplar. Minha mãe, eu tenho muito orgulho de ser filha dela. E de tudo eu vendo hoje, eu tenho orgulho de tudo, da minha avó, da forma, até das coisas que ela me ensinou, mesmo sendo muito rígida, mas eu sou grata, sabe? Sou muito grata por ela. E é isso, o início da minha infância e adolescência foi isso. Boa noite, irmãos, graça e paz, irmãos e irmãs, paz do Senhor. Meu nome é Marco Antônio, eu tenho 45 anos, há 18 anos casado com a mulher da minha vida, que está aqui ao meu lado, pai de 3 preciosidades, 3 diamantes que Deus me deu, para mim criar e lançar ao mundo como flecha, Maria Eduarda, João Guilherme e Alice. Há 18 anos nós somos casados, meus irmãos. E a minha infância, eu sou do interior de Goiás, Itaguaru. Procura no mapa aí depois. Aí, meu pai era bancário, minha mãe me teve também, eles casaram muito cedo. E meu pai mudava muito. Como bancário, não passava mais de 3 anos em uma cidade. Então, nós percorremos esse interior de Goiás todinho aí, pela questão profissional, né? E foi uma infância bacana, assim como a Monique disse, interior de Goiás, infância raiz também, com brincadeiras comuns às crianças daquela idade.
Porém, assim, uma família, um casal meio disfuncional do ponto de vista de casal, né? Como pai e como mãe, exemplares pai e mãe. Meu pai sempre lutou muito para nos dar do bom e do melhor dentro das possibilidades. Minha mãe começou a vender roupa na sacola para ajudar a nos criar, porque meu pai tinha como objetivo nos dar o melhor ensino possível, na educação, escola. Então, mesmo morando no interior, sempre as melhores escolas. Quando meu pai já se tornou gerente do banco, nós mudamos para Goiânia. Nós somos 3 irmãos. E aí, para nos criar, minha mãe foi auxiliá-lo vendendo roupa em sacolas, itinerantemente, né? E eu tenho muito orgulho disso. Minha mãe é uma mulher muito guerreira. Meu pai também batalhou muito. Mas, como casal, nós não tivemos alguns exemplos que nos marcou, né, a nossa vida, porque meu pai bebia muito, a minha mãe sofreu muito com isso, e então a gente cresceu nesse lar, desse ponto de vista, um pouco disfuncional, mas com muita dignidade, muita honestidade, né? Nós 3 irmãos hoje somos médicos, e tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E aqui na terra, meu pai e minha mãe trabalharam muito para a gente chegar a esse ponto. Glória a Deus. Que testemunho que nós vamos ouvir mesmo, né? Da parte do Senhor. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Quero que vocês comentem sobre como vocês se conheceram, os primeiros anos do relacionamento de vocês. Cada um explique a razão de ter decidido ficar um com o outro. Amém? Então, eu conheci o Marco através de uma amiga. Essa minha amiga, Sheila, ela namorava um amigo do Marco, na época ele era residente. Não, na verdade, não, né, meu bem? Acho que você tinha passado, não lembro. E aí eu conheci ele, né, na época em balada, né, um bar, né? E aí minha amiga saiu e ela me chamou para estar junto. E aí eu conheci o Marco lá, ele estava lá. E o que me cativou nele foi o jeito engraçado dele, né? Que ele nunca perdeu isso. Ele era bem resenha, muito engraçado, e aí levava tudo, e aí eu meio que tirava ele, e ele naquele jeito engraçado, não perdia de jeito nenhum, foi bem insistente. Mas o que me cativou muito nele foi esse humor dele, ele era muito assim, alto astral, muito alegre, e uma determinação assim, que me chamava muita atenção, porque ele era sempre foi, muito focado mesmo, e muito família. Então, assim, quando eu apresentei ele para minha mãe, porque tudo foi muito rápido. Eu e o Marco, assim, foi uma intensidade muito, foi algo assim, mesmo que foi como um imã mesmo. A gente se conheceu, foi tudo muito rápido. A gente queria estar perto, a gente não queria largar um do outro. E quando a minha mãe conheceu ele, meu Deus, minha mãe era um termômetro para mim. Porque ela falava, isso não presta, pode cascar fora. E ela gostou também muito dele. Então, ele cativou toda a família, com esse jeito humorado dele. E isso foi algo que me chamou muita atenção. E também essa questão que eu sempre falava, assim, não, eu quero um homem que honra a casa, e ele tinha esse papel também. Então, ele era muito esforçado e ele tinha um foco. Falei assim, pronto, esse é o homem para casar. E ele ficava também, não, porque quando eu tiver uma esposa, rapaz, ela não vai subir nenhuma escada quando ela estiver grávida. Quando ela estiver grávida, ela não vai subir nenhuma escada. Meu Deus, é o homem dos sonhos. Meu Deus, obrigada, Jesus. E detalhe, eu estava fazendo uma campanha na Universal. Aí eu tinha um coraçãozinho que era transparente. Falei, Senhor, me dá um marido com um coração transparente como esse. Aí quando ele veio falando isso, eu falei, pronto, é esse. Pronto, é esse aqui mesmo. Então, assim, tudo isso me chamou muita atenção nele. Já comentou como nós nos conhecemos, foi um amigo meu, inclusive amigo do Dr. Gustavo, que está aí também. Obrigado, meu irmão. E a gente nos conhecemos lá em Goiânia, eu estava iniciando a minha subespecialidade em 2006, e foi tudo muito rápido. Nos conhecemos no início do ano,
4 meses depois, já estávamos noivos, né? Então, foi um relacionamento meteórico, muito intenso, porque naquela época eu chegava ao hospital 4h30 da manhã, não tinha hora para sair. Então, como eu tinha regressado a Goiânia, eu praticamente não conhecia ninguém naquela época lá. E quando eu conheci a Monique, a gente era do hospital, o Monique é hospital, né? E a Monique trabalhava com o pai dela era uma distribuidora de cosméticos, e eu saía do Hospital das Clínicas, em Goiânia, onde eu fiz residência, 7 horas da noite, depois de mais de 12 horas lá no hospital, e eu ia ajudar a Monique a fazer o trabalho do pai dela lá, né? Carregar galão de shampoo, de sabonete, de líquido, e aí, enfim, eu sempre fui assim, então não ia deixar de ser, porque, né? E até então nunca tinha encontrado uma pessoa que tivesse realmente mexido comigo, ao ponto de minha família ficou muito assustada. É verdade. Porque meu foco era estudar. Desde criança, estudo, e eu já estava no meu 3º ano de residência médica já, e eu tinha como foco fazer mais 2 anos de residência, e voltar a Brasília. Eu já estava concursado aqui na Secretaria de Saúde, então todo final de semana eu fazia plantão aqui, e nesse entremeio noivamos, e já planejando em ter filhos e casar. E quando foi no final do ano de 2006, tivemos a excelente notícia que a Monique estava grávida. E aí, para mim, foi realmente a realização de um sonho, porque, como ela falou, eu falo, mulher minha, quando engravidar, não vai subir nem escada, vou tratar, né? E aí, enfim, foi tudo muito rápido, muito assustador também, acho que para a família dela também. Apesar de ter um ótimo relacionamento com eles, acho que todo mundo ficou assustado. E menos de 1 ano, noivar e já falar em casar, né? Eu tinha 26 anos, ela tinha 21, né? 21 anos, e eu estava iniciando minha carreira, né? Então, como eu disse, eu trabalhava mais de 12 horas por dia no hospital, e realmente foi um período de muita batalha, de muita luta, e aí logo veio a Maria Eduarda, né? E nós nos casamos em abril de 2007, e fomos morar em Goiânia, né? Estava lá já fazendo residência, mas já com o foco de retornar a Brasília assim que eu terminasse a residência lá. Legal, Marco Antônio e Monique. Lembrou o pastor Ademir e Simone. Pastora Simone, parece que casaram rápido também, né? Foi assim, 6 meses, tudo, não é isso, pastor? Foi um negócio bem rápido. Assim. Pois é. Pastor, eu queria só comentar um negócio aqui que foi muito marcante no nosso casamento no início, que como salário de residente, realmente não dava para me sustentar com a Monique. A Monique estava fazendo faculdade de Direito na época, terminando, e quando eu nos casamos e fomos morar, eu falei, não, quem vai arcar com os custos da faculdade no final sou eu. Não vou casar com a mulher e o pai dela sustentando ela, não acho isso certo. E aí, realmente teve um episódio que marcou muito a minha vida e a dela também, que meu salário da residência caía dia 1º de todo mês, e no dia 30 do mês, se eu não me engano, foi de abril, eu não me lembro, mas nós fomos ao mercado fazer umas compras. E, obviamente, a Maria Eduarda já tinha nascido, e o foco era comprar tudo que precisava para ela. Aí compramos fralda, leite, aí eu comprei a cerveja que eu gostava de tomar na época, comprei as coisas que a Monique gostava, e quando eu fui passar o cartão, não tinha saldo. Aí, imagina um cara recém-casado, olhando para a esposa e falando, meu bem, vamos ter que tirar o que não for, né, o que vamos deixar praticamente só o que a Maria Eduarda precisa, o que for meu e seu a gente vai deixar. E realmente isso me marcou muito, porque ali foi uma grande... Eu me decepcionei comigo mesmo, eu nunca imaginei que eu não conseguisse dar o sustento da minha casa. Mas mais para frente a gente vai ver o que Deus faz na vida da gente. Aleluias. Vocês falaram então desse início do relacionamento, do casamento rápido, da chegada da primeira filha. Mas quando foi que a lua
de mel acabou, se é que podemos dizer assim, né? Esse período bom de início de casamento, durou quanto tempo e quando vocês começaram a enfrentar dificuldades no relacionamento? Então, essa lua de mel foi muito rápida. Foi bem rápida. Logo, a Maria Eduarda nasceu e, na verdade, foi uma gravidez muito complicada, né? Porque foi tudo muito rápido, né? Muito jovem, ele também muito jovem. A gente não tinha nenhuma noção, na verdade, do que era casamento. Ninguém sabia o que era um casamento. Na verdade, eu entrei no casamento, primeiramente porque eu amava, mas também era uma situação como se ele tivesse que suprir aquele vazio que tinha dentro de mim. É como se ele fosse preencher algo que tinha dentro de mim para ser feliz. Não, ele vai preencher isso aqui. Eu vou ser feliz. O casamento vai me trazer felicidade, vai me trazer alegria. Então, assim, né, vim com toda essa expectativa. E não é bem assim, né? Tem os desafios. Então, vieram os desafios, que isso aí é óbvio, como todo casamento. E a gente, com essa imaturidade, sem experiência nenhuma de base, né, tanto familiar, não sabia zero do que significava um casamento. Então, assim, durante a gravidez, foi uma gravidez complicada. O Marco ainda estava na residência, teve alguns episódios dele, questão de bebida, que foi algo que pegou bastante, né? Então, assim, foi algo que eu fiquei, gente, mas cadê aquela pessoa? Cadê aquela pessoa? Eu ficava assim. E isso foi mexendo muito com o meu psicológico, porque eu criei literalmente um mundo encantado. Então, foi uma decepção em relação a mim, que na frente eu fui desvendar isso. Mas eu criei toda uma perspectiva minha e criei nele. Eu joguei nele essa perspectiva, como se ele fosse suprir tudo isso dentro de mim. Então, foi uma decepção muito grande, né, durante esse processo da gravidez. Maria Eduarda nasceu, eu tive depressão pós-parto no início, foi muito complicado esse processo. E logo em seguida, ela com 2 meses, nós nos separamos. Né? Então, teve um episódio muito, muito triste mesmo, da qual eu realmente, a minha emoção, eu me abalei tanto que eu estava realmente com depressão pós-parto, e eu não tinha uma compreensão, mas eu entrei numa loucura, assim, no sentido que eu saí quebrando as coisas do apartamento. E fui para a casa da minha mãe chorando, com a Maria Eduarda muito pequena, e foi quando ele chegou e ele viu tudo aquilo ali e falou, não, eu não quero mais. E no outro dia eu fui para a faculdade, eu tinha uma prova, e aí quando eu voltei dessa prova da faculdade, que eu estava terminando, que eu tinha que repor, porque eu estava grávida, tirei licença maternidade. Quando eu voltei, as coisas dele já estavam tudo pronta para ele ir embora. E aí ele ia vir dar plantão aqui em Brasília. E aí ele falou assim, não dá mais para mim. Eu falei, mas como assim não dá mais? Ele, não dá mais, não quero mais. E meu mundo desabou. Aí eu fiquei, meu Deus, eu vou repetir tudo aquilo que minha mãe viveu. Mãe solteira, voltar para a casa dos meus pais, voltar para a casa da minha mãe. E aí foi juntando aquela bagunça na minha cabeça. E ali eu me humilhando. Marco, por favor, calma, não é assim. Né? E aí foi uma coisa muito terrível. E, de fato, eu voltei para a casa dos meus pais, né, para a casa da minha mãe. Foi um momento muito, assim, foi muito difícil mesmo. Mas eu não tinha essa estrutura ainda, né? Então, era muito imatura mesmo. Então, foi um período muito difícil mesmo. Realmente, a gente casou em abril de 2007 e, na época, eu bebia muito. Então, eu trabalhava muito e, quando os momentos de escape que eu tinha, meu escape era o álcool. Né? Fui criado num lar que isso era normal. Então, para mim, os momentos de descanso, vamos dizer assim, descontração, eram regados a muita bebida alcoólica e presença de pessoas que comungavam com essa mesma intenção. E, numa dessas, a Monique descontrolou emocionalmente, porque realmente eu passei dos limites. E, como ela já disse aqui, ela foi para a casa da mãe dela e eu achei o apartamento quebrado, achei aquilo muito estranho, eu nunca tinha presenciado aquilo. E aí eu realmente não, pela imaturidade, e eu via o que ela tinha feito, mas eu não via o que eu tinha feito. Né? A verdade é essa.
porque o foco, eu focava nos erros dela, não nos meus, né? E aí, nesse entremeio, ainda teve uma traição, que ela descobriu, que aconteceu uma traição, no período que ainda a gente não era casado, mas ela veio descobrir depois. Isso também mexeu muito com o nosso relacionamento. Então, foi uma série de erros que foram se sucedendo um após o outro. E aí, já estava no final de 2007, a Maria Eduarda tinha 2 meses, eu já estava regressando a Brasília. E aí, ela voltou para a casa da mãe dela, e eu, em fevereiro de 2008, já voltei para Brasília para morar aqui, né, levando uma vida de solteiro, vamos dizer assim, né? E aí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, e aí, meu amigo, homem, com orgulho ferido, com dinheiro, com oportunidades que a vida do mundo nos dá aí fora, né? Então, e aí eu falei, não, agora é o que eu vou curtir minha vida agora, né? E aí foi foi a primeira grande, realmente, primeiro grande deserto que eu entrei na minha vida, que eu me entreguei às coisas do mundo, realmente, né? Fui curtir, entre aspas, o que eu achei que era o que a vida tinha me preparado, né? Estudei a vida inteira para aquele momento. E, meus irmãos, foi muito triste. Quando eu recordo o que eu fiz naquela época, é digno de muita reflexão, porque é só atraso na vida da gente. E aí, vendo a minha mulher com uma filha pequena, a gente se falava, porque a mãe dela também ficou chateada comigo, e com razão. E ela não queria me ver no início, porque ela ficou chateada também. Aí minha mãe ia na casa da mãe dela buscar a Maria Eduarda novinha, de 15 em 15 dias para me ver. Repara, meu sonho de ser pai. Eu via minha filha de 3, 4 meses, cada 15 dias. Então, assim, para mim era muito frustrante, né? Mas o que falava mais alto naquele momento? O ego, né? O orgulho. Então, eu achava que eu estava certo, que o que ela tinha feito era errado, e que eu não podia perdoá-la, e nem, né, sabendo que o maior perdão eu que tinha que buscar com ela, né? Mas foi realmente mistura de bebidas, farras, né, tudo isso que vocês imaginam. Parece que os momentos difíceis só começaram, né? Então, comentem agora sobre esses momentos mais difíceis do relacionamento de vocês e quais foram as opções que chegaram a avaliar. Como isso foi uma das separações, na verdade, né? Então, assim, nesse período nós ficamos quase 1 ano, retomamos o casamento no aniversário de 1 ano da Maria Eduarda, e até então nós, né, retornamos. Mas era aquela coisa, sabe aquela coisa que era no automático? Era aquela coisa, voltava, a gente se gostava, e de fato a gente se gostava, e voltava, mas aquilo, não tinha uma comunicação. Não existia uma comunicação. Quando tentava uma comunicação, era o ego, o orgulho falava mais alto. Também tinha um orgulho, era também da mesma forma também. Então, eu queria falar mais alto, ele falava mais ainda e não chegava em nada. Mas, ainda assim, nós retomamos o casamento. Terminei a faculdade. Nesse período, ele já estava em Brasília. Eu terminei a faculdade e vim para Brasília. E ele falava, olha... Ele já falava bem antes de casar. Quando terminar, eu tenho um negócio aí para Brasília. Eu falei, não, ok. Nesse ponto, para mim sempre foi tranquilo. Vim para Brasília com a Maria Eduarda. Até então, né, foi aquilo, deixei minha família, deixei tudo, fiquei ao lado dele. Depois da Maria Eduarda, com 4 anos, tive o João Guilherme, né, e, assim, sempre aos trancos e barrancos, muita briga, muita confusão, muita bebida, né, amizades, muita amizade errada, tudo errado, gente, tudo errado, era tudo errado. E, nesse meio, também, eu sempre buscava também, né, buscava ir para a igreja, buscava monte,
eu sempre tive um pé na igreja, né? Eu tive essa convivência com a minha família, com a minha mãe, que depois ela buscou. Então, eu tive uma criação que eu vi a minha mãe ouvindo muitos louvores, buscando, e eu vi também, eu me repetindo muito o sofrimento da minha mãe também. Então, foi esse período de idas e vindas, brigava, ficava um mês, voltava, era uma cachorrada, a palavra é essa, cachorrada mesmo, era muito ridículo. E nisso ainda depois veio a Alice, o João Guilherme, com 1 ano e 11 meses, veio a Alice, e aí nessa coisa a gente, né, ficava nessas idas e vindas, briga, a gente era chacota, a gente brigava, aí as pessoas já ficavam assim, aí quando voltava, falavam, não, pode contar aí, que isso aqui não vai nem um mês. Então, assim, já era assim. E nossos filhos vendo tudo isso, gente, pior de tudo, né? E assim, a irresponsabilidade minha, né, que eu falo, né, como mãe também, muito grande, que eu não tinha essa noção zero de ver o quanto mal eu estava fazendo para os nossos filhos. E foi quando eu comecei realmente, de fato, ter consciência, que as coisas também foram aumentando. Porque é aquilo, tudo que começa errado, a tendência é só piorar. E foi de fato. Então, foi só piorando. Só contou uma coisa aqui rapidinho, meu bem. Nesse entremeio, nessas brigas, confusões, o que eu fazia? Eu recorria à minha mãe e meu pai. Então, assim, com a imaturidade que eu tinha, brigava e ia para casa da minha mãe. Deitar no colo da minha mãe, chorar as mágoas com a minha mãe, que eu e minha mãe sempre fomos muito ligados. Então, brigava, corria para a casa da mãe. Então, assim, foi um dos grandes erros que eu cometi naquela época, né? De brigar, qualquer coisa, ligava para minha mãe, falava tudo que a Monique, eu e a Monique tinha discutido, contava toda a história para minha mãe. E isso criava o quê, né? Criava mais o entreveiro, né? Que, obviamente, a mãe é tomador do filho. Então, ainda criou mais essa barreira, que, na verdade, o culpado fui eu de criar isso, né? Então, isso mais para frente, a gente vai falar também, que isso foi muito, muito negativo no nosso relacionamento no início também. De fato, isso aí interferiu bastante, porque era aquilo, eu tinha uma insegurança muito grande, né, que eu pensava, poxa, eu não tenho alguém para me defender. Então, assim, isso enraizando dentro de mim era uma coisa que aquilo que já era um sentimento de rejeição, de inferioridade, era gigante dentro de mim. E eu tinha muito essa questão paterna dentro de mim. Muito, que eu falava, meu Deus, eu não tenho alguém que me protege, que me traz essa segurança, que traz essa segurança. Então, era aquela incerteza, ao mesmo tempo, com o pé atrás. A qualquer momento, eu tenho que sair daqui, eu tenho que correr daqui. E realmente, tivemos muitas desavenças com a família, né? Mas porque ele dava esse motivo, como bem ele falou. E dava, né, entrava com tudo, né? Então, a gente teve muita esse problema com família. E, então, assim, desses meios, uma coisa que realmente me fez enxergar e falar, não dá mais, porque realmente a situação da bebida piorou muito mesmo, né, ao ponto que eu tinha que sair da minha casa. Então, assim, ao ponto que os meninos, eles não davam para ficar perto, porque era uma coisa espiritual também. Eu vi que quando eu comecei mesmo a buscar mesmo a Deus, eu via que quando o Marco bebia, era algo como se ele incorporasse mesmo. Eu percebia que era algo espiritual, porque a fúria era muito grande em cima. Então, era muito pesado. Não era questão do álcool nem bebida, já era uma coisa muito séria mesmo. E nisso era muita coisa pesada, era brigas e palavrões, e isso na frente de pessoas, na frente dos meninos, e eles viam isso. Então, quando ele chegava nesse ponto, os meninos eles já se reprimiam muito. Eles se reprimiam, eles tinham muito medo. E aí eles iam para o quarto, eles se isolavam, era um medo. A Maria Eduarda chorava, o João Guilherme chorava muito, porque o João Guilherme ele tem uma forma diferente, cada um tem uma forma. A Maria Eduarda ia para cima do Marco, ela queria ir em cima, ela confrontava ele. Já a Alice, aí cada um tinha um comportamento. A Alice já ficava assustada, muito novinha, e o João Guilherme só chorava. E eu olhava, e como eles já estavam grandes, eu olhava para aquele ali e eu falava, meu Deus, isso está errado. Alguém tem que ter juízo aqui, alguém tem que fazer alguma coisa nessa relação. E aí foi quando eu fui realmente tomando essa consciência. Não é algo que está no sentido, é a sanidade mental mesmo. Então, foi algo que realmente começou, reclamação na escola, né, não focava na escola, os meninos.
O João Guilherme, eu era chamada direto na escola por comportamento, né, muita briga, as notas péssimas. E era notório, a gente saía, a gente sentava para conversar com a coordenadora, eu tinha até vergonha, porque ela percebia, né? Porque aí, muitas vezes a gente chegava, nós dois ali brigado. Então, foi algo, um ponto mesmo, que nós fizemos uma viagem que foi para ser em família, que foi algo muito ruim mesmo. E nisso daí, quando eu vi os meninos naquela forma, foi o ponto, eu falei, não, não dá mais. Realmente, foi algo que envolveu amigos em comum, e aí eu falei, não, não tem como. E foi uma questão, e eu, nesse período, eu comecei a buscar ajuda psicológica também, porque eu já estava na minha igreja, mas eu estava muito confusa, eu tinha pensamentos de suicídio, então já não estava muito normal. Eu ao todo tempo, eu olhava as coisas, eu me via se jogando. Então, eu olhava para o meu apartamento, que depois a gente teve um apartamento, eu olhava para a janela, quando via as coisas, eu queria me jogar. Eu sentia isso. E aí, depois, falei, gente, mas eu tenho filho, por que eu estou com essa vontade? E, muitas vezes, né, até o pastor Alexandre, que vinha aqui, ele falava isso, que eu tinha esse sentimento de suicídio dentro do meu coração, e realmente eu tinha mesmo. E foi algo que foi ficando muito sério, e eu falei, não, está errado. E aí eu comecei a buscar ajuda. Eu fui buscar ajuda, tanto, né, com Deus, mas também com a ajuda dos homens, porque eu acho que a ciência e a palavra, ela anda junta, né? E foi o que eu fiz, com a pessoa certa, né, uma pessoa cristã também, e eu comecei a buscar. E foi quando eu comecei a entender verdadeiramente também, porque ministrava a palavra e eu entendia a questão dos meus traumas. Então, eram traumas que eu tinha na minha infância que precisava ser tratados, né? Essa questão da paternidade, dessa carência que eu tinha, de jogar em cima dele. Então, eu comecei a me curar, né? A entender, e foi algo que eu fui me aprofundando, e nisso eu fui para o encontro no Moriá. Eu até cheguei a falar com a pastora Simone, na época, pedi a opinião dela, falei também com a pastora Marlita, e eu fui muito a fundo, e aí eu queria aquilo, eu queria entender as coisas, e aí foi aquilo que eu fui voltando para mim. Espera aí, eu preciso, mas com foco, que eu falei, meus filhos precisam ter uma mãe normal, gente. E aí foi onde eu fui buscando muito isso. E as coisas só piorando, né? Assim, dentro de casa estava realmente muito pesado mesmo. E foi a um ponto que aí eu tive muitas, né? Tive conselhos, né? Conversei com a pastora Simone, né? Conversava com a pastora Marlita também. Eu lembro que tinha até um curso de casais, e a pastora Marlita me ajuda aí. Tenta falar com o pastor Jair, conversar com ele, para ele ver se ele faz esse curso aí do homem sábio, a herança do homem sábio. Então, foi muita luta, né? Foi bastante luta mesmo. Então, foi um período que, realmente, quando eu vi que estava, de fato mesmo, eu vendo coisas que a gente estava fazendo e que os meninos repetiam, por exemplo, eu também tinha um desequilíbrio total. Qualquer coisa, eu tacava coisa no chão, era uma coisa que era automática. E aí, quando eu vi a minha filha gritando, da forma como eu gritava, falei, chega, está errado, não dá mais. Não, está tudo errado, tudo bagunçado. Então, teve um ponto muito, muito ruim mesmo, que aí a gente falou, não dá mesmo. Aí foi quando o Marco saiu, né, de casa. E aí foi um outro processo de recuperação. Então, nesse meio aí, depois que a gente retornou a primeira vez, aí veio uma fase de ascensão profissional e financeira, e aí eu achava que a provisão financeira dentro de casa estava tudo certo. Ou seja, mantinha viagens maravilhosas, as melhores escolas para os filhos, Monique com o carro do ano. Falei, que a mulher está reclamando de quê? Então, eu me achava no direito, no final de semana, meu final de semana começava na sexta-feira, só pagava domingo. Mesmo que fosse dentro de casa, às vezes não era muito sair para a rua, mas me deleitava nas coisas que eu achava que estava certo, né? Enchia minha casa de gente, churrascos, bebidas, músicas. Então, eu naturalizei aquilo dentro da minha casa. Meus filhos cresceram vendo e ouvindo aquilo. E a qualquer reclamação no outro dia, eu ainda falava assim, rapaz, está achando ruim? Tudo que eu te dou aqui, está achando ruim ainda.
Então, assim, foi quando em 2017 nós começamos a vir para a Igreja Batista Shekinah. O pastor Alan nos trouxe, nos apresentou a igreja, e a Andréia, né? E aí a gente começou a frequentar a igreja. Eu, no início, realmente, eu tinha 2 pés atrás com a igreja evangélica, vou ser bem sincero. Eu não fui criado como cristão. E aí a Monique já tinha essa, né, por causa da mãe dela, essa identidade cristã, e eu não. Eu vinha porque, assim, a minha esposa está indo, vamos ver o que dá, né? Porque meu casamento já estava por um fio. Vou apostar a última coisa que vai ser a igreja. Aí eu vim ao culto, achava meio estranho no início, o pessoal cantando alto, falei, meu Deus, será que Deus é surdo? Achava estranho. Deus não é surdo não, gente. Eu ficava sentado ali olhando. Aí a comadre Cláudia até vinha também na época, com o Gustavo. O Gustavo também já era da igreja também. Eu falei, rapaz, esquisito. Mas tudo bem, vamos lá. E aí vinha cumprir o meu ritual da semana. Domingo, das 6 às 8. Tá bom, né? Mas, enfim, comecei a frequentar a igreja. Não li a Bíblia, mas vinha. Né? E achava que, cumprindo esse ritual do domingo e mantendo todos os bens, todas as regalias financeiras que eu poderia oferecer, eu estava justificado dos meus pecados. Né? Então, mero engano. E o casamento só estava indo de mal a pior, porque cada vez eu me entregava mais ao álcool, às coisas do mundo, e aquilo normalizou na minha casa. E foi quando, em 2021, realmente chegou ao ponto que eu saí um dia do hospital, na sexta-feira à tarde, e falei, não, hoje eu vou sair de casa. E aí eu cheguei no apartamento que a gente estava morando no Sudoeste, a gente já estava construindo a casa que nós moramos hoje, e foi um período que eu comecei a sentir alguma dificuldade financeira, porque a gente, uma obra muito grande, uma maioria aqui conhece, e aí eu cheguei para a Monique e falei, Monique, tá ruim para você? Tá, então amanhã eu estou indo embora. Então, no sábado de manhã eu já peguei minhas coisas e saí de casa. A Monique começou a falar aí que ela, desde muito nova, né, ela tinha essa noção de Deus, de buscar a Deus. O Marco Antônio, por outro lado, ia meio que empurrado, pelo menos a partir de 2017. Mas a pergunta que eu queria fazer assim, é quando esse momento que vocês viram que não dava mais, você disse que saiu de casa mais uma vez, né? Mas quando ocorreu a mudança, efetivamente, assim, tanto você, Monique, sobre a sua perspectiva, quanto para o Marcos, essa mudança de falar, não, eu tenho que recomeçar, eu tenho que refazer. Vocês citaram o apoio do Alain e da Andréia aqui da igreja, mas certamente teve outras pessoas, não só aqui na igreja, em outros lugares também. Quando se deu a mudança de chave? É isso aí. Você falar primeiro. Então, assim, como eu falei, né, deu esse período, nós nos separamos. Vocês estão ouvindo bem a Monique? Oi. Então, nós nos separamos nesse período. Foi algo, na verdade, para os meninos, era confuso, né, no início, mas, ao mesmo tempo, era algo que parece que tinha cessado as brigas, né? E foi quando, realmente, eu comecei a buscar, de verdade, entender o sentido das coisas. Foi quando eu ouvi muitos conselhos da pastora Simone, que eu tinha uns momentos que eu sentava com ela ali no gabinete, e eu conversava muito com ela. E eu tive pessoas, né, porque eu falava assim, Deus, mas teve pessoas que passaram por isso também. Então, se elas conseguiram também, eu vou conseguir também. E a pastora Simone também, ela foi uma pessoa que me espelhou bastante, porque eu lembro que ela falou assim para mim, filha, entrega ele na cruz, independente, faz um compromisso com Deus. Se mudar ou não mudar, é você e Deus. E foi o que eu fiz.
E também, a minha psicóloga também, ela é cristã, ela teve o mesmo processo com o marido dela de separação. Ela falou a mesma coisa para mim. Eu falei, então, são pessoas que eu admiro e eu vou fazer isso. Então, foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei, de fato, a entender que não seria eu que ia mudar o Marco. Não ia eu que ia convencer ele, não seria nada, né? Não ia ser eu, como eu tentava fazer. Então, o que eu fazia? Eu nunca esqueço, uma vez eu fui um profeta lá de Goianésia, ele falou para mim que ia ser 16 anos para o Marco mudar. Tem uma mudança. Falei, meu Deus do céu, 16 anos, meu pai. Então, assim, mas aí eu vejo hoje, o que eu fazia? Eu ia para o monte, eu orava, mas eu idolatrava ele. Ele era o centro. Eu ia, eu orava, era por ele, era sobre ele, a minha família, era ele, mudança do Marco. E eu também estava cheia de defeito, eu precisava melhorar, porque o casamento nada mais você precisa estar completa. Como que você vai completar o seu marido se você não está completo? Se você está cheio de trauma, se você precisa ser curada. Eu precisava ser curada primeiramente. E essa cura, esse vazio, a única pessoa que pode curar chama-se Jesus. Foi quando eu compreendi, de fato. Amém. Glória a Deus. Então, foi quando, de fato, eu compreendi. Eu falei assim, só Jesus pode. Então, foi quando eu entreguei mesmo. E eu comecei a buscar, eu vinha nesse púlpito, eu chorava demais. Eu me entregava, tinha um dia que eu vinha carregada aqui. Mas era com uma certeza tão grande. Às vezes, a Andréa, minha irmã do coração, meu Deus, ela, tadinha, ela tentava me consolar. E a Andréa foi muito usada no momento, assim, na minha vida, que teve até a época do QG, né, Andréa? Ela me levava para lá. Então, assim, Deus colocou várias pessoas na minha vida nessa época. Então, foi algo que eu entendi, que o foco era Jesus, que é o mandamento, que é o mandamento maior que Jesus nos deixou, que é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu fiquei, como que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Então, para isso, eu preciso, primeiramente, ser completa. Completa por quem? Por Jesus, né? Ele precisa, é nele que eu vou encontrar. Foi quando eu mergulhei, de fato, eu mergulhei. Eu busquei a Deus, assim, de uma forma muito intensa mesmo. E, assim, com muita, ao mesmo tempo, muita curiosidade. Eu tinha muita vontade, muita curiosidade. E Deus, ele me sustentou de uma tal forma que foi uma paz que excede todo entendimento. Então, assim, era algo que estava um caos. Eu não sabia nada, gente. Era um medo, uma mistura de medo. Às vezes era lágrima, eu não sabia o que ia ser. Eu com 3 filhos, o que poderia ser. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento assim, que Deus, ele era uma força sobrenatural que Deus me dava. E era aquilo, eu falava, Senhor, eu não casei para separar. Eu não casei para separar. E eu entrego o Marco nas tuas mãos. Todas as vezes eu vinha nesse púlpito, eu entrego ele nas tuas mãos. Eu orava, intercedia por ele também, porque ao mesmo tempo eu também tinha essa preocupação por ele, que eu pensava assim, falei assim, meu Deus, mas o que vai ser da vida dele? Se ele morrer, para onde que ele vai? Vai para o inferno, eu pensava assim. Então, assim, eu tinha muita preocupação por ele também. Então, eu orava por ele, mas eu entreguei nas mãos de Deus. Eu não fiquei da forma como eu ficava. Então, eu fui começar a entender a minha identidade. Comecei a entender o que era eu para Deus. Porque é aquilo, existe uma ordem, a gente não pode mudar. Então, amar, né, a Deus sobre todas as coisas, amar a você, primeiramente, para amar o próximo. Então, Deus, você, para eu estar completa, eu vou amar o meu esposo, vou amar os meus filhos, e tudo ao meu redor vai estar completo. Foi quando eu tive essa compreensão. Então, foi isso. Não foi fácil. Foi 1 ano e quase 2 anos, né, meu bem? De muitas idas e vindas. Então, assim, muitas coisas, assim, né, notícias ruins, era muita coisa. Monique, o Marco aqui, né, fotinhas e baladas, enfim, isso me doía muito. E eu não vou mentir, eu questionava também a Deus. Falei, Deus, eu estou aqui firme, né, e a pessoa está ali, eu me sentia injustiçada. Então, assim, tinha esses momentos também,
Mas era aquilo, eu ajoelhava, tudo era isso. Eu ajoelhava, eu chorava para Deus. Então, era Ele era meu refúgio, Ele era a minha força, né? Então, é aquilo, a gente chega um momento da nossa vida que a gente precisa compreender quem você vai adorar. Eu escolhi adorar a Deus, né? Então, foi Ele que buscou, né? Como Josué fala para o povo, quem vocês decidem, quem vocês vão adorar? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele fala. Então, foi o que eu decidi buscar em Deus, porque eu buscando em Deus, nada pode me atingir, né? E passei por muitas provações, por muitas coisas mesmo, mas Deus, Ele sustentou as crianças, e tudo foi para a honra e glória do Senhor, né? Como o Senhor mesmo ontem falou uma coisa, até aquilo que dá errado, dá certo, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu não via isso. Falei, não tem mudança mesmo. Eu não consigo ver. Eu ficava naquela, mas eu ficava, Deus, me sustenta. Eu não sei para o que o Senhor quer de mim, mas era aquela confiança assim, em Deus mesmo. Falei assim, eu só sei para onde eu não volto. Eu sei para onde eu não volto mais, porque para viver daquela forma, eu sei que não é essa promessa que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor tem coisas boas. E eu confiei em Deus. Eu mantive essa fé muito grande em Deus. Para mim foi mais complicado, irmãos. O que acontece? Eu estava nesse processo de construção da nossa casa, e aí o Alan, na época, estava trabalhando lá como engenheiro, administrador da obra, então nós tínhamos contato praticamente o dia todo. E o Alan, Marco, mas não é assim, para Deus nada é impossível, você já conhece a palavra. Porque nessa época eu já tinha lido a Bíblia, já, né, vinha aos cultos, mas assim, eu estava negando a Deus pelo meu ego e minha vaidade. Eu falava, não, mas não dá certo, cara, eu e o Monique já tentamos, não dá. Eu não vou mudar, não tem jeito, a Monique não vai me fazer mudar. Aí um dia eu estava aqui na igreja, eu saí daqui, eu vou ligar para o pastor Ademir, eu liguei para o pastor Ademir. Nunca esqueço, foi um dia, eu saí daqui para ir para o Gama, eu estava morando lá no Gama, sozinho. Irmãos, eu cheguei a morar num lugar que realmente eu nunca imaginei que eu fosse morar. Não que eu tenha orgulho com nada, mas assim, sem minha família, num quarto e sala, dormindo num colchão, sozinho. Chegava em casa, bêbado. Aí eu começava a ter aqueles pensamentos horríveis. Aí um dia eu saí aqui da igreja, liguei para o pastor Ademir. Falei, pastor, o senhor tem 2 minutinhos para falar comigo? Aí eu desabafei com o pastor Ademir. Ele falou, meu irmão, você precisa de posicionamento. Posicione-se em Deus, busque a Deus, porque só vir a igreja vai resolver seu problema. Você tem que se posicionar em Deus. E aquilo foi martelando na minha cabeça. Eu fui daqui lá no Gama pensando nisso. Posicionar em Deus. Aí eu pensei, será que posicionar em Deus é deixar tudo que eu gosto? Que eu gosto, né? Aí eu fui para a casa de uns amigos lá fazer um churrasco. E aí, do nada, eu estava lá bebendo, comendo carne, não sei o quê. Alguma coisa me falou, vai embora. Eu fui para casa. Cheguei lá naquele ambiente foi um dos ambientes que eu morei assim, que realmente eu não tenho péssimas lembranças. E aí, eu deitei naquele colchão, pensei assim, gente, posicionar em Deus é deixar isso. Falei, realmente, a partir de hoje, eu vou me posicionar em Deus. Foi quando o Espírito Santo, né, que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, está lá em João 16:8, tantas orações, essa que bateu esse joelho durante 16 anos, para me mudar, mas ela queria me mudar na força do braço, quando ela viu que realmente quem nos convence é o Espírito Santo, e ele foi realmente aos meus ouvidos e falou, posicionar em Deus, é isso, mano, é deixar isso. E aí eu procurei a Monique, que nesse meio eu tive outro relacionamento lá em Goiânia com outra pessoa, e chegou aos ouvidos dela, chegou aos ouvidos inclusive da minha filha mais velha, Maria Eduarda, e foi quando eu
falei assim, não, se eu não me posicionar em Deus, de duas uma, ou eu já perdi minha família, e eu estava caminhando para a morte, porque eu dirigia bêbado todo final de semana, eu só andava com companhias que realmente me levavam a isso. Então, quantas vezes eu saí da casa de alguns amigos, que inclusive, depois, falaram, rapaz, como é que você chegou em casa? Então, além de perder minha família, eu estava quase perdendo a minha vida. Aí depois dessa conversa que eu tive com o pastor Ademir, eu falei, rapaz, realmente, posicionar em Deus. Aí eu tive aquela voz, foi o Espírito Santo, não tenho dúvida disso, falando, posicionar em Deus, é isso, é deixar essa vida que você tinha e se regenerar em Cristo. Aí eu fiquei pensando, mas será que eu consigo passar um final de semana sem fazer isso? Foi quando eu liguei para a Monique no dia seguinte, falei, Monique, vamos nos encontrar para a gente conversar. E não foi nos melhores ambientes que a gente foi conversar, não, foi para um show. Mas né, foi diferente esse show. Realmente, nós fomos para um ambiente lá nesse show, mais silencioso, um ambiente até bonito, era ao ar livre o show. E sentamos numa mesa e fomos conversar. Aí eu falei, Monique, você está disposta a retomar nosso casamento? Ela falou, não, da forma que era, com certeza não. Eu falei, não, mas da forma que era também não dá. Então, eu te garanto que dessa vez vai ser diferente. Mas como é que você me garante isso? Não, mas não sou eu que estou garantindo. Quem vai garantir isso para você e para mim é Deus. Falei nessa mesa para ela. Deus está nos garantindo, Monique. Aí o olho dela brilhou, ela começou a chorar e eu também. Ela falou, você tem certeza disso? Eu falei, tenho certeza, Monique. Eu nunca tive tanta certeza disso. E eu tinha ouvido essa voz lá no meu quarto. Que para me posicionar em Deus, eu tinha que deixar tudo aquilo que eu estava fazendo de errado. E a partir desse dia, eu me posicionei em Deus. Botei Cristo no centro da minha vida. E a partir daí, irmãos, minha vida realmente mudou. Isso não é... Isso não é conversa de crente. Eu sempre falo, graças a Deus, de um cara que era tido como, vai lá o cara que gosta de farra. Hoje, graças a Deus, homens vêm me procurar para me testemunhar. E a primeira coisa que eu falo, ninguém muda ninguém, a não ser Jesus Cristo. Ninguém. Minha mãe não me mudou, a minha esposa não me mudou. O que me mudou? O dia que me posicionei em Deus, em Cristo Jesus. Ele é o único, Espírito Santo de Deus é o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a partir daí, tudo foi mudando. Quando a Maria Eduarda ficou sabendo, nós fomos conversar com a Maria Eduarda para comunicá-los que nós íamos retornar ao casamento, a Maria Eduarda teve uma crise de choro, entrou em pânico, porque na cabecinha dela ia ser tudo de novo, era mais um ciclo. Eu falei, não vai ser mais um ciclo. Gente, a Bíblia não é um ciclo, a Bíblia é uma história linear. Nós não podemos viver em ciclo de vícios, de coisas erradas. Nós temos que viver o tempo, o kairos, o tempo de Deus. Então, é isso. Aí eu fui conversar com a Maria Eduarda e a Monique. A Maria Eduarda, não, eu não quero, porque... Eu falei, filha, mas quem garante para o senhor, pai? Eu falei, Deus. Deus me garantiu que agora vai ser diferente, filho. E aí, não adianta só posicionar também. Nós temos que ter mudança de atitudes. E aí eu sentei com ela. Falei, filha, era assim, papai errou nisso, né? Pediu perdão. Pedir perdão. Primeiro, nosso evangelho é um evangelho de arrependimento e de renúncia. Simples assim. Então, eu me arrependi, pedi perdão a Deus, pedi perdão a Monique, pedi perdão aos meus filhos, pedi perdão aqui na igreja. E hoje eu estou pedindo perdão diante de todos vocês. Me perdoem por tudo que eu fiz. Meus irmãos, pedir perdão hoje para mim é uma coisa tão leve, é libertador. Se eu faço qualquer coisa hoje, eu tenho um prazer de falar assim, eu me arrependo, peço perdão.
Isso é a obra do Espírito Santo na vida da gente. Essa é a obra que Cristo faz em nossas vidas. O posicionamento em Cristo. Eu tenho mais coisa para falar, vou deixar. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. E o que vocês têm procurado fazer para não olhar para trás e seguir juntos em frente? Então, o passado é passado, né, gente? Então, e aquilo, igual o Marco falou, foi todo um processo, não foi de repente, foi com muita responsabilidade dessa vez. Não foi simplesmente, vamos voltar, não, então tudo lindo. Não, foi um processo. Tanto é que ele tinha trauma desse nome, né, meu bem? Processo. Falei, calma, Marco, é um processo. Precisamos passar por esse processo. Tinha birra desse nome, vai, processo. Falei, meu Deus do céu. Falei, não é assim, precisa ter um caminho de volta, né? Tem as crianças no meio, não é assim. Então, foi todo realmente um processo. Mas quando nós realmente, de fato, decidimos, e foi algo que foi o próprio Deus, porque quando ele vinha conversar, ele vinha, né, todo bonitinho. O Espírito Santo, gente, é lindo. O Espírito Santo é a coisa mais linda. Eu senti a voz falando, não é a hora, não está pronto, não está pronto. E, de fato, aí eu falava, não dá, ainda é um processo. Aí ele ficava com raiva, falava que eu estava com outro, e blá, blá, blá. Né? Mas quando foi, de fato, eu senti, agora porque eu senti no olhar, eu senti ele quebrantado. Porque ali não tinha um orgulho, estava bem quebrantado. Então, de fato, eu senti. E quando a gente tomou essa decisão, de fato, foi isso. Né? Houve o perdão, como ele bem falou, né? Foi algo falado, teve arrependimento, perdão, e o passado ficou para trás. Hoje a gente olha para frente. O passado serve, é aquele de aprendizado, para a gente saber e falar, não volto mais para esse lugar. E serve também para isso que a gente está fazendo, que é levar o nome do Senhor. Porque eu acho que tudo que a gente passa, né, de dificuldade na vida, os tropeços, eles servem para isso, para você acordar a tempo para glorificar o nome de Deus, né? Então, foi o que a gente serve para isso. E a gente olha para o futuro. A gente caminha para o futuro, a gente ora junto, pratica o perdão, diariamente. Porque para isso, gente, é quebrar o ego mesmo, é quebrar o ego. Então, assim, não vou mentir, nós somos seres humanos. Tem dia que eu estou ali e eu tenho um gênio forte, falo, ai, meu Deus, mas tem que quebrar. Peço perdão, ele me pede perdão, e assim, é uma construção diária. E uma coisa também, é o servir, porque o amor, ele é servir. Então, tudo isso a gente busca em quê? É em Deus, que é o dom do Espírito Santo, que é o amor. Né? Então, a gente aprendeu tudo isso. É seguir em frente, é amando, é se servindo, né? Quebrando o ego, quebrando o orgulho, buscando em Deus, colocando Deus no centro da nossa família. Todos os dias, a gente não faz nada sem colocar a presença do Senhor. Então, assim, tudo. Eu entro no meu carro, a primeira coisa que eu falo, Espírito Santo, seja bem-vindo. Eu vou deixar os meninos da minha escola, Espírito Santo, eu oro, o tempo todo. Então, assim, o tempo todo eu estou nessa comunhão com Deus. E é isso, ele é da mesma forma. O Marco, assim, eu admiro muito. Então, assim, eu vejo, meu Deus, eu vejo o que o Senhor está fazendo na vida do Marco. Eu falei assim, gente, não tem explicação, não tem nada que explica. Eu fico vendo, assim, questão de meses a diferença. Falei assim, eu sou o Deus. Então, assim, eu vejo hoje em dia o meu esposo está na academia, está orando, está ouvindo, está fazendo curso. Eu falei assim, gente, isso tudo é Deus, sabe? Então, assim, o que eu quero falar, assim, como vale a pena, sabe? Você seguir, olhar para frente, de você ver o que Deus ele é capaz de fazer. Deus, ele é tremendo, gente. Não tem nada, exatamente nada impossível para Deus. Então, assim, é a honra mesmo, é toda para Ele mesmo. Só agradecer a Deus. Meus irmãos, você sabe o que eu tenho vontade de fazer do passado? Esquecer. Mas a gente não pode esquecer. Como a Monique falou, tem coisas do passado que servem para a gente, todo dia, estar pensando, nunca mais quero fazer aquilo. Porque a gente sabe onde vai dar. Os comportamentos que eu tinha no passado, eu já sei no que vai dar. Quando eu vejo homens trilhando o caminho que eu trilhava, eu sei onde vai dar. Isso é fato. Isso não é talvez, não, é certeza.
o homem que não trilha nos caminhos do Senhor, eu sei onde vai dar. Na prostituição, nos vícios. Isso vai puxando. Isso é fato. No adultério, nos pecados. E nós, como cristãos, como homens tementes de Deus, nós temos que buscar a santificação. Correr disso. Então, do passado, nossas feridas, graças a Deus, estão cicatrizadas. E onde cicatriza uma ferida, abre-se ministério. Por isso que nós estamos aqui hoje, servindo ao Senhor no ministério de família da nossa igreja. Eu tenho a honra, eu tenho a gratidão que Deus me dá, de ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Hoje eu participo de 2 ministérios aqui da igreja. O homem que servia ao dinheiro e aos vícios há anos atrás, hoje eu estou servindo ao Senhor. Então, do passado, eu não tenho orgulho, mas o passado serve para me falar assim: nunca mais eu quero voltar para lá. Eu só olho para frente e eu só vejo uma coisa: a cruz. Só vejo a cruz. Não vejo mais nada. Só a cruz. A cruz é meu norte, a cruz é meu destino. E eu hei de segui-la até o final da minha vida. Não tem dúvida disso. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a gente já está concluindo. Eu só queria fazer uma coisinha antes. Convidar o Alain e a Andréia para ficar de pé, o pastor Ademir, a pastora Simone, e a gente vai aplaudir pela vida deles também, porque eles foram muito importantes aqui nesse processo. A gente queria honrar muito os nossos pastores, pastor Ademir, pastora Simone, pastor Jair, pastora Marleta. Aí eu vou ficar até sem palavras para falar tudo que vocês representam para mim, de ter me apresentado a essa igreja, os nossos pastores, a palavra de Deus que hoje nós seguimos e nós alimentamos diariamente. Muito obrigado, muita honra. Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Mas nós temos um momento especial ainda aqui. A gente queria convidar uma pessoa para dar um testemunho também. Então a gente vai chamar essa pessoa para vir aqui à frente e dar um rápido testemunho. Cadê? Maria Eduarda. Senta aqui. Não, pode deixar. Eu sento aqui no braço. Boa noite. Há um mês atrás, mais ou menos, a pastora Marlita me convidou a fazer um testemunho aqui, né? E contar um pouquinho do... Eu não sabia, viu? Um pouquinho do meu ponto de vista e dos meus irmãos, né? Nesse processo de idas e vindas, né? No casamento dos meus pais. E eu acho que é importante ter esses 2 lados da história, né? Então, igual eles mesmos estavam falando aqui, né? Tudo começou eles bem jovens, né? E com feridas já individuais, pessoais, que levaram à frente no casamento, que acarretaram em consequências gravíssimas, né? Que, infelizmente, acarretaram também em mim e nos meus irmãos. Então, assim, a minha infância mesmo, eu não tenho lembranças, assim, muito boas com meu pai e a minha mãe juntos. O meu pai, ele sempre trabalhou muito, muito. Meu pai sempre deu do bom e do melhor para a gente, escola. Tudo que vocês imaginarem, assim, meu pai sempre batalhou muito. Eu sou extremamente grata a isso. E... eu sou muito grata a tudo isso. Só que a nossa vida financeira não representava a nossa vida familiar nem espiritual. Porque, de um lado, não era balanceado, não era equilibrado. Então, realmente representava assim, um desequilíbrio muito grande na gente. Era bebida na nossa casa, de noite, final de semana. E, como a minha mãe mesma falou, eu era muito reativa.
Então, eu desde muito nova me pegava discutindo com meu pai, batendo de frente com ele, falando: pai, por que você faz isso? Sabe? E no outro dia ele arrependido, falava: desculpa, minha filha, desculpa. E eu tinha a falsa sensação de que aquilo ia mudar. Só que não mudava. E aí no próximo final de semana era a mesma coisa. E aí ia se perdurando. E aí eu cheguei a um ponto que eu desejava o divórcio dos meus pais, porque eu não aguentava mais viver aquilo. Eu não tinha paz dentro de casa, eu tinha vergonha de levar minhas amigas para casa, porque meu pai bebia. Era vergonhoso as coisas que ele falava para minha mãe, a minha mãe reagia. Então era realmente um ambiente que eu não queria levar meus amigos, era ruim para mim, para meus irmãos, cada um reagia de certa forma. Então eu desejava o divórcio dos meus pais, é até um pouco absurdo falar isso, mas até que eles se separaram e eu senti um alívio. É até meio estranho falar isso agora, né? Mas na época eu senti um alívio de: nossa, agora eu vou ter paz, agora eu não vou ter que viver um meio de confusão. E realmente foi assim aliviador para mim. E quando eu tive a notícia, né, de que eles iam reatar, foi assim um caos dentro da minha cabeça, porque muito antes, né, daquelas idas e vindas, eu já tinha várias falsas expectativas de que tudo ia mudar e não mudava. Então eu já não tinha mais aquela fé, eu não tinha mais esperança. Então, quando eles vieram com esse papo de novo de: a gente vai voltar, dessa vez vai mudar, eu falei: não vai mudar, porque eu já passei muito por isso e eu sei que não vai mudar. E aí eu fiquei naquela de, né, não concordo, mas vocês acham que é certo, né? Quem sou eu para falar que não é? Então, eles reataram e realmente foi uma mudança, assim. Passou um mês, falei: não, calma, vai vir. Passou 2 meses, 3 meses, e meus pais estão juntos já, né, voltaram, reataram, já vai fazer 2 anos. Então, assim, eu sou muito, muito grata. Eu sou muito, muito grata a pastor, o pastor, a igreja, a minha tia Andréia, que eu amo muito, o tio Alan, e a Deus, né? Porque realmente o que aconteceu na minha vida é como se eu estivesse vivendo um sonho de criança, que eu tinha quando eu era criança. E é isso, eu amo muito eles. Eu te amo. É isso, obrigada, gente. Glória a Deus. Como nós lemos, né? Em lugar da vossa vergonha haverá dupla. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.